Bom, minha querida irmã, é uma alegria ter você aqui conosco nessa nossa meditação diária. Lembro para você que temos vídeos também na parte da tarde às 17 horas de leitura espiritual para podermos nos aprofundar nesse conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. A sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: "Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou a tirar-me da humilhação." Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Diz-nos São Marcos que apresentaram a Jesus umas crianças para que lhes impusessem as mãos. Porém os discípulos as repreendiam. Junto destas crianças podemos ver as suas mães, que as empurram suavemente para diante. Jesus devia criar à sua volta um clima de bondade e de simplicidade atraente. Estas mulheres sentem-se felizes de que Jesus imponha as mãos sobre os seus filhos e os tenha perto de si. A disputa entre essas mulheres e os discípulos que queriam manter uma certa ordem é o prólogo de um ensinamento profundo de Cristo. No braço de ferro entre mães e os discípulos, Jesus põe-se do lado das mães. Ele sente-se feliz entre os pequeninos. "Deixai vir a mim as criancias e não as estorveis", diz-lhes, "porque delas é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele." E abraçando-as, abençoou-as e impondo-lhes as mãos, as crianças e suas mães ganham a disputa. Naquele dia, regressaram satisfeitíssimas às suas casas. Devemos aproximar-nos de Belém com as disposições das crianças, com simplicidade, sem preceitos, com a alma aberta de par em par. Mais ainda, é necessário que nos façamos como crianças para entrar no reino dos céus. Se não vos converterdes e vos fizerdes como crianças,
não entrareis no reino dos céus. Dirá o Senhor em outra ocasião, enquanto chama um garotinho e o coloca diante de todos. O Senhor não recomenda a puerilidade, mas a inocência e a simplicidade. Vê nas crianças traços e atitudes essenciais para entrarmos no reino da fé e alcançarmos o céu. A criança não tem nenhum sentimento de autossuficiência, precisa constantemente de seus pais e sabe disso. É fundamentalmente um ser necessitado. Assim deve ser o cristão diante de seu Pai Deus, um ser que é todo ele necessidade. A criança vive em plenitude o presente e nada mais. A doença do adulto é a excessiva inquietação pelo amanhã, que o leva a deixar vazio o hoje, quando era o hoje que deveria viver com toda a intensidade. Com seu gesto para com as crianças, Jesus quer mostrar-nos o caminho da infância espiritual, a fim de que nos abramos inteiramente a Deus e sejamos eficazes na ação apostólica. Ser pequeno, as grandes audácias são sempre das crianças. Quem pede a lua? Quem não repara nos perigos ao tratar de conseguir o seu desejo? Colocai numa criança dessas muita graça de Deus, o desejo de fazer a vontade dele, muito amor a Jesus, toda a ciência humana que a sua capacidade lhe permita adquirir, e tereis retratado o caráter dos apóstolos de hoje, tal como indubitavelmente Deus os quer. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua companhia. Siga o nosso apostolado no canal do YouTube e no Spotify, Apostolado Alimento da Alma. Curte e compartilha para mais pessoas. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.